Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Eu declaro nessa manhã uma manhã libertadora, hein? E quando a verdade ela é proclamada, ela liberta. Jesus falou sobre proclamar a verdade libertadora desse evangelho, do conteúdo, do entendimento, que é um combate de fé. Não é um combate humano, é um combate para aprendermos o sobrenatural de Deus se manifestar. Isso é para todos nós. O que é legal, gente, é que Deus, nessa nossa caminhada com Ele não nos chama para a gente caminhar de maneira inteligente do ponto de vista cérebro, ok? Se fosse assim, Ele estaria restringindo muitas pessoas, porque cada um de nós tem um nível de capacidade, de intelecto, o que em si não tem problema nenhum, mas Deus não trabalha com isso, Ele trabalha com uma coisa chamada coração. Então o sistema de nós caminharmos com Deus é puro coração, não tem nada a ver com a nossa mente. Só para você começar, eu vou te explicar algo bem interessante. Você não prova que Deus existe. Ele existe, e Ele não está nem aí para provar. Mas a partir do momento que o homem abre o coração, ele se manifesta. Mas tem que abrir. É algo que acontece dentro do ser humano. Tá certo? Então nós estamos aqui nessa manhã por pura crença. Jesus está presente? Absolutamente está presente, trajado com aqueles vestes celestiais, lindamente vestido nessa manhã, tá certo? Nós estamos honrando Ele, é o reino dEle. Falar sobre o reino de Deus é falar sobre algo que nós temos que crer, tá certo? O céu existe ou não? Claro que existe, né? Um dia estaremos com Ele para a eternidade. A eternidade também é uma realidade tremenda. O mundo espiritual é a realidade suprema da qual nós estamos inseridos, mas velados. Então, o que nos impede nós fazermos uma caminhada com Deus e falando sobre esse assunto de um combate de fé, é justamente essa parte humana que restringe, que não me deixa enxergar, e muitas vezes ela nos segura. É a maneira lógica de pensar, são conclusões, e nós temos que tomar um cuidado, porque o que Deus tem a dizer é acima de qualquer outra coisa. Eu costumo dizer o seguinte: eu não olho as coisas como naturalmente elas são, eu olho as coisas como Deus as vê. Eu só vou enxergar isso quando eu olhar para a palavra e ver o que Deus está me mostrando sobre situação A, B, C, o que eu enfrento. Ele tem algo a nos falar, e é em cima dessa plataforma chamada verdade é que nós vamos nos posicionar crendo. E aí esse combate é um bom combate, e ele será sempre vencedor. Diga aleluia. Nós já falamos aqui sobre aquela base mais primeira, né? Vamos dizer assim, a mais basal mesmo, que é o conteúdo da revelação do amor de Deus para com a nossa vida. Quanto mais nós temos revelação sobre Deus nos ama, mais certeza nós temos sobre o caráter dele, sobre a manifestação dele, sobre as promessas dele. E eu gastei um tempo falando sobre isso. Você pode assistir lá no canal do YouTube, né, que você vai pegar tudo isso. Depois a gente falou sobre a fé e a comunhão gerando confiança, a importância de nós termos uma comunhão, que isso dá confiança. A gente começa a ter confiança. Você anda com uma pessoa durante muito tempo, você vai vendo o caráter dessa pessoa, aquilo vai gerando confiança no teu coração, tá certo? E aí agora eu estou falando um pouquinho sobre isso, sobre esses dois lados aqui, ó, do sangue e do testemunho. Esse é o versículo, né? Eles, pois, falando pela igreja, Apocalipse 12, 11, o venceram por causa do sangue e por causa do testemunho que deram, que não é em si, como eu tinha falado para vocês, apenas uma declaração que eu creio. Essa é uma parte, gente. Nós não podemos cair nessa cilada. Eu estava falando no encontro anterior que é mais simples do que a gente imagina. Às vezes está faltando para a igreja é ativar o posicionamento de algo que ela já acredita. Eu creio, mas é aí entre pegar o que eu creio e dar a resposta ao que eu creio, tem um gap grande. Ok? Então a gente vai fazer valer exatamente isso aí, ó. E mesmo em face da morte, não amar a sua própria vida. Posicionamentos, né, super importantes. E aí usamos lá 1 João 5,4, que é o mesmo conteúdo: nascido de Deus vence. Não está escrito talvez, quem sabe ele vence. E a vitória que vence o mundo é um posicionamento.
Não é apenas a minha declaração, é um posicionamento com aquilo que eu acredito de Deus sobre a situação que nós estamos vivendo. Então, 2 Timóteo 4,7, Paulo falou, isso aqui é o final da vida dele. Olha, eu cheguei até aqui, Timóteo, porque é o seguinte, eu fiz o bom combate da fé, combati o bom combate. Veja, completei a carreira, guardei a fé. Diga aleluia. Muito bacana, né? E aí, então, eu estava só recordando rapidamente que a gente tinha falado sobre o lado interior do combate, que é o lado de nós enfrentarmos situações, mas Deus vai trabalhando no nosso interior. E a importância daquilo que acontece dentro de mim, para Deus é fundamental. Eu disse isso para vocês bem claramente, que no final da nossa jornada sobre a face da terra, o que importa mesmo é sairmos daqui transformados. Diga aleluia. Mas pastor, mas eu conquistei isso, aquilo outro, eu fiz aquilo outro. Cara, tudo vai ficar. Ok? Não vai levar nada. Ah, eu gosto tanto do meu cachorro. Não dá para levar no caixão. Não dá para levar nada, tudo vai ficar. Ok? Mas o que vai subir, vamos dizer assim, a minha transformação, quem eu sou? Nós vamos sendo transformados de glória em glória, não é isso? Então, ou nós somos conformados, ou somos transformados pelo que enfrentamos. O conceito do mundo sobre conformismo é assim, não tem como, nada vai mudar, a situação é essa, chegou aqui a parede, chegou essa intimidação, a situação, então a pessoa se entrega. Nós não somos daqueles que nos entregamos e nos conformamos às situações. Por quê? Porque Deus tem algo a dizer. E o que Deus tem algo a dizer é que a gente tem que abraçar. Tá certo? Então, legal. Não haverá mudança do ponto de vista natural. E o que Deus tem a dizer? De repente, são exemplos, gente. Olha só, essas mensagens de Deus, ela é simples. Ela não é complicada. Deus, Ele quer que nós aprendamos a andar com Ele. Em Lucas capítulo 5, quando Pedro e todos os que pescavam com ele já tinham recolhido os barcos e estavam lá lavando as redes. Caramba, gente, eles já fizeram o que tinham que fazer. Ele vai de madrugada para pescar, depois não tem outro horário, porque o peixe ele tem um horário, e aquele negócio todo. E aí Jesus tinha visto tudo isso, falou para Pedro, olha o seguinte, olha aí, faz o seguinte, volta a pescar. O que eu acho legal é isso aqui, ó. Isso aqui é um exemplo típico, quer ver? Vá comigo a Lucas capítulo 5. Eu não coloquei aqui. Olha o exemplo típico de algo que desafia a naturalidade, desafia a conclusão humana ou a situação que a gente enfrenta. E veja bem, Lucas 5, Jesus diz assim, ó, no verso 4, ô Simão, faze-te ao largo e lança as tuas redes para pescar. Beleza, Jesus deu uma palavra, Ele é a palavra viva, diga aleluia. Aí, gente, para Deus não tem limitação, ele é o que Ele disse que Ele é, faz. Agora, olha só que interessante, porque está assim no verso 5, mestre, aí vem a limitação e Pedro respondendo, mas olha só, mestre, olha só, a gente trabalhou toda a noite, a gente não apanhou nada, mas o que Pedro fez? Ele se posicionou com a palavra de Jesus, porque ele disse, sobre a tua palavra, eu vou lançar. Ele deu crédito, isso é fé. Ele deu crédito à verdade num posicionamento. Ele foi para o mar, na palavra, num posicionamento da palavra. E nós sabemos o que acontece. Fazendo isso, eu grifei na minha Bíblia, porque essa é a parte. É o posicionamento na prática. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe. Contrariamente à lógica, contrariamente à humanidade, ou à limitação natural. Isso aqui é um combate de fé. Acertou na bucha. O que é maravilhoso é nós entendermos que Deus vai trabalhando situações para fazer cumprir a proposta que Ele tem para a nossa vida. E eu vou te falar, e elas são desafiantes, porque elas ultrapassam as situações naturais em termos de propósitos e planos. Para você chegar, e eu também, aonde Deus tem preparado, nós temos que sair do natural e entrar no sobrenatural.
Nós temos que concordar e nos posicionar com a verdade em vários momentos, porque senão nós não alcançaremos lá. É assim. Então esse é um combate de fé, é uma coisa diária. É algo que nós vamos enfrentando, são os desafios, mas isso vai fazendo coisas no nosso coração tremendas. Eu tinha falado lá em Romanos capítulo 12, que nós não nos conformamos com a mentalidade desse século, a maneira de pensar, porque se eu me conformo com situações limitantes, meramente naturais, eu jamais, experimentarei qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga aleluia. Jamais. Porque depende da minha transformação, a renovação da minha mente, para eu ser transformado, para compreender que a verdade de Deus fazendo parte da minha maneira de pensar é que me faz avançar. Ok? Quanto mais você vai tendo a verdade instalada em você, você tem a mente de Deus. Você tem a mentalidade do reino. João chega para o seu filho na fé e fala: Gaio, não tenho maior alegria de saber que os meus filhos andam na verdade. Eles vivem a verdade. Por isso ele deu uma declaração: olha só, faço votos por tua prosperidade, uma jornada bem-sucedida e pela tua saúde. Mas eu sei... Está lá no verso no capítulo 3, né? Não, 3 João, verso 1. Mas eu sei que a tua psique ela é próspera. Porque a psique de Gaio, gente, já era completamente embebecida com a verdade, já fazia parte. Ele não estava lá assim, eu vou pensar assim, não, ele não vai pensar assim, ele pensa como Deus pensa. Quando a gente chega a esse ponto da gente desconsiderar as nossas axiologias e conclusões, e a gente abraçar o que Deus está nos mostrando ou falando, pronto, vamos avançar. Você entrou num combate de fé vencedor. Eu não entro num combate para perder, eu não vou entrar em algo que eu estou querendo, mas Deus não está nisso. Não faça isso. Porque Deus acompanha Ele mesmo, que Ele é a direção. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é só a verdade e a vida, Ele é uma direção a ser seguida. Debaixo da direção dEle, que é a sua própria palavra, se você e eu nos posicionarmos, vamos vencer. Diga aleluia. Não é bom? Meu Deus. Então a limitação está nesse homem exterior. Na qual quinta-feira eu estou falando sobre a dinâmica da fé, eu vou continuar falando algumas coisas. Então veja, seguindo aqui eu tinha falado, não há nenhum ensino em relação à nova criatura que nos leve a viver uma vida conformada. Mas eu enfrento situações e o mundo também que o cara tem que se conformar com a situação que está, com a situação que chegou, isso aqui não dá para mudar, chegou um diagnóstico, o diagnóstico é esse, vai morrer em 6 meses, ou aquilo outro e tal, e aí, como é que a gente faz? Eu vou olhar para o que Deus tem a dizer. Nós temos que permitir que a verdade governe a nossa mentalidade, gente. Isso é importante, sou eu que escolho, eu escolhi Deus. Eu escolhi pelos teus decretos, eu fiz uma escolha. Olha o Salmo 119, o salmista escreveu, obviamente, ele dá uma declaração de um dos versículos que eu mais amo do Salmo 119, é esse aqui, Porque não é uma questão de ser agradável, não é uma questão que se encaixa naturalmente. É mole, eu estou vendo, está tudo legal. Não, veja aí, Salmo 119, no verso 30. Escolhi o caminho de quê? Da fidelidade, e decidi pelos teus juízos, pela tua verdade, pela tua palavra. Uma decisão que nós tomamos. Pedro, naquele momento, ele só falou assim: sobre a tua palavra, eu vou para lá. Ele tomou uma decisão. E a mente dele? A mente foi para o espaço. Você está entendendo o processo de fé? É uma confiança depositada no coração por algo que Deus disse, e não por algo que eu estou sentindo ou vendo. Esse é o processo simples. É assim que a gente tem que caminhar. Ok? Senão as limitações, nós seremos sempre conformados às limitações que nós enfrentamos. Lembra que eu falei? Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Legal, hein? Se ele aprendeu, então ele foi desconsiderando as coisas naturais para se posicionar de uma maneira certa. E ele falou sobre várias, umas delas
que a gente já tinha comentado sobre isso, que ele tinha experiência, mas ele aprendeu. Do ponto de vista do céu, escuta isso aí, o importante não é aquilo que acontece a mim ou a você, mas o que acontece dentro. Porque se eu vou vencer um combate, eu preciso estar preparado por dentro, não é pelo lado de fora. Queridos, nós não vamos vencer as situações desafiantes ou limitantes que nós temos com a nossa inteligência. Nós não vamos vencer na força da carne, no braço, com meu tio. Vou falar com meu tio. Né? Meu primo, vereador, aleluia. Vou falar com... A gente não resolve a nossa vida assim. Mas nós resolvemos as situações porque nós temos um coração preparado pela verdade. Veja, Efésios 6:10, quanto ao mais, antes de Paulo falar sobre todo um revestimento, ele está falando, quanto ao mais, cara, eu quero te falar, já disse muita coisa, ele disse antes. Agora ele está falando para a nova criatura, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecido no Senhor, Ele é a palavra viva. E na força do seu poder, é a pessoa do Espírito Santo. Então nós temos a combinação perfeita, a verdade e a ação do Espírito Santo nessa verdade dentro do meu coração, para que eu me posicione para vencer. Diga glória a Deus. A tua vitória não está em si lá do lado de fora, está aqui dentro. Se você vence por dentro, sabendo se posicionar com a verdade, enxergando como Deus quer que eu e você enxerguemos as situações que a gente vive, vamos vencer. Porque os desafios são maiores que nós podemos suportar, é assim mesmo. Quantas são as situações que a gente enfrenta assim? Não, pastor, eu estou esperando melhorar para não ter problema. Ah, então vamos orar para você subir agora, cara. Você não vai ter problema. Aliás, eu estava agora lá no Mato Grosso, e eu estava conversando com o pastor, nós estávamos dando uma volta na cidade, ele estava me mostrando a cidade. E aqui a cidade cresce muito lá com o agronegócio, né? Muita soja, vi lá plantação de algodão, uma coisa linda lá em Sinop. Muito bacana. E aí ele passou numa área, que é uma área nova da cidade, vários loteamentos. Ele estava falando, pastor, sabe quanto é que custa aí um lote desse aí? Ó, mais de 1 milhão. Eu falei, o que é isso? O pessoal está comprando para fazer escritório. Aí eu estou vendo lá. Aí passei assim rapidamente. Então o que tinha construído? Tinham construído um hospital novinho da Unimed, cara, novinho, bacana. Do lado do hospital da Unimed, uma funerária. Novinha também. E o nome da funerária é Ressurreição. Olha que beleza. Então, sai morto lá, do hospital, pega o táxi do além e vem para a funerária para ressuscitar. Olha aí, que combinação perfeita. Funerária também, toda bonita, novinha, carro novo e o hospital novinho também. Já está ali do lado, está ali do lado. Não precisa nem do táxi do além, é só atravessar a rua. Vai. Misericórdia. Então veja, tome cuidado com isso, porque o que está acontecendo dentro de mim pode quebrar a minha vida. Quando eu começo a tirar uma conclusão, gente, deixa eu falar isso aqui, isso acontece diário, é coisas práticas. Eu começo a tirar uma conclusão errada de uma pessoa dentro de mim, como diz aí popularmente, vai feder. Eu começo a tirar uma conclusão errada da minha família, ou por situações difíceis que nós estamos enfrentando no momento, vai feder. Eu estou sendo despreparado por dentro, porque o inferno ele vem aqui dentro conversar comigo, porque ele sabe que se ele conversar por dentro comigo, ele me desprepara para vencer. Quem está dormindo? Legal, mas se a gente aprender a ficar com a verdade e ouvir e entender, caramba, isso aqui não é inspiração divina. Por que eu estou pensando assim? Por que eu estou pensando assado? Então a gente já está fazendo a limitação se tornar verdadeira dentro de cada um de nós. Nenhum combate da fé é vencido naturalmente, nenhum deles. É justamente isso, fé. Você vê as inúmeras situações, Deus pega um povo que não poderia ser liberto para nos ensinar a mesma coisa. Eu não poderia ser liberto das trevas, você poderia? Não, alguém pagou um preço, Jesus, o Rei da Glória.
Mas também agora é só eu abrir o meu coração e acreditar nessa obra. Ó, já vem o sobrenatural. Eu sou transformado numa nova criatura. Ele pega o seu povo e sai com o seu povo por meio de um deserto que naturalmente não poderia sustentar. Mas Deus miraculosamente, diariamente, sustentava o povo. A roupa não desgastava, sapato, não tinha enfermidade, não faltava nada, porque tinha grana. O que mais? Tinha proteção diária contra o calor do sol e à noite um fogareiro legal para aquecer a galera. Essa história da Bíblia, esse negócio de Mar Vermelho, tudo verdade. Então, nossa jornada é bem semelhante. Nós vamos a uma terra prometida que eu chamo da concretização dos planos de Deus para nós. Essa é a terra prometida. É o propósito de Deus sendo cumprido na tua vida e na minha. Diga aleluia. Beleza, então nós vamos nessa mesma jornada. Eita, nessa jornada enfrentando de tudo, eu e você. Mas Deus está conosco. E sempre que nós acreditarmos e nos posicionarmos com a verdade, nós vamos ver Deus se manifestando. 1, 2, 3, 4, 5, até o final. Até o final, diga aleluia. Não é maravilhoso contar com aquele que diz que Ele é e que Ele se manifesta? O maior desejo de Deus é se manifestar na prática para cada um de nós. Mas nós temos essa primeira parte, que eu vou passar ali, é a parte de estarmos qualificados. Mas nós precisamos da segunda, de consumar a nossa vitória. Então tome cuidado com aquilo que está acontecendo dentro de você. Não está restringindo ou segurando. Eu entendo, queridos. Paulo falou sobre isso também. Quinta-feira eu vou falar, caramba, olha, nós estamos assim meio perplexos, mas nós não estamos abatidos. Nós estamos passando por isso, ele diz, porém não destruídos. Olha só, a resposta dele era outra. Ele poderia tirar muitas conclusões erradas. Então não permita o inferno chegar para cima de você e trazer uma bandeja de conclusões que vai quebrar a tua esperança ou as coisas para frente. Nós temos que lutar com isso de maneira diária. Diga amém. Muito bom. Então, se o que eu enfrento não me transforma, eu continuo conformado. A palavra é metamorfose mesmo. Nós vamos nos tornando outra pessoa. Lembra que eu dei o exemplo de Jó? Jó, no final de tudo, quando está pronto para as coisas mudarem, e talvez mudou por causa disso, ele diz, Senhor, olha só, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Diferente. A gente comentou sobre isso, não é? Então, esse é o lado da vitória interior. Após o combate, gerando transformação na nossa vida. Muito importante esse lado. Esse é o lado da vitória interior, gerando transformação. E mais importante, a nós vencermos nesse mundo. Diga aleluia. E aí, sendo a vida esse combate, a gente tem que estar preparado, como eu falei para você. A verdade revelada dessa palavra, a ação dessa química da pessoa do Espírito Santo em nós, sempre é libertadora. Sempre é libertadora. De uma certa maneira, a gente vive situações que são escravas. Tudo que é promovido pelo inferno nesse mundo é para escravizar o ser humano, ele ficar preso em algum ponto da sua vida. A própria limitação natural é um cativeiro, mas Jesus sempre traz uma proposta diferente, de liberdade. Ele traz uma proposta que vai além, porque a proposta dele, obviamente, é verdadeira, né? Apocalipse 12, voltando lá então, eles, pois, o venceram por causa do sangue, por causa da palavra do testemunho, e mesmo em face da morte, não amar a sua vida. 1 João 5,4, nascido de Deus vence, e a vitória que vence o mundo é o exercício. Então, duas coisas rapidinho. O primeiro fator importante para o nosso combate de fé vencedor é o sangue e a qualificação. Escuta, só quem pode exercer verdadeira fé é o nascido de novo. Eu vou repetir isso aí. A verdadeira fé, só quem pode exercer é o nascido de novo.
porque é o sistema que Deus criou. O justo viverá por um exercício de fé. Não tem outro, não tem alternativa, pastor, mas é dessa forma até o final. É assim mesmo. Então isso aí me qualifica, mas o ruim é ficar só numa qualificação. Mas o que vai consumar mesmo é o nosso testemunho, que obviamente não é uma declaração apenas de fé e dizer eu creio, não, é um posicionamento, assim como Pedro foi, sobre a tua palavra, então eu vou lançar as redes, e foi. Olha lá, é a ação prática da fé através da sua vivência. Está faltando só esse pedacinho para a igreja entender que ela acredita em Deus, mas ela precisa aprender a se posicionar com aquilo que acredita. Diga amém isso aí. Olha os desafios de situações que vamos enfrentando, que de repente, não, eu creio em Deus, eu creio, mas e aí? Qual é a posição que Ele tem pedido para a gente se colocar, fazer? Aí, aqui está o segredo. É o segredo libertador mesmo, que a gente consuma a vitória dessa forma. Então são duas partes, a interação delas é importante, gente, guarda isso no teu coração. É muito importante essa interação. São os fatores somados dão essa vitória. Eu estou qualificado, você é igreja, você também está. Mas e agora? Agora vamos embora consumar a nossa fé. Tá certo? Tiago, eu li aqui na quinta-feira, mas olha só, Tiago está nos ensinando. Olha só, assim também é a fé. Se não tiver uma ação correspondente ao que se crê, que isso é obras, é ações, olha só, por si só ela está o quê? Não, pastor, eu não sei se Deus... Não, olha só, não vamos colocar Deus nisso, porque o que Ele quer fazer é operar na nossa vida, com anestesia, aleluia. O que Ele quer fazer é se manifestar. Isso aí você pode estar certo. Uma mulher que foi lá, na quinta-feira eu falei sobre isso, tocou nele porque dizia, se eu apenas tocar, serei curada. Com base nele mesmo, porque Ele é Jeová Rafá. A base é Ele, a crença é Ele é Jeová Rafá, beleza, então eu vou lá e vou tocar nela e serei curado. Agora, enquanto ela não andasse até Jesus e tocasse, não veria o poder. Mas no momento que toca Jesus, pode parar, alguém me tocou porque de mim saiu poder. E ele queria saber quem. E muita gente tocava em Jesus, mas beleza. Essa mulher tocou porque ela exerceu essa segunda parte, uma crença. Quem está entendendo? É isso aí. Simples assim, eu amo a simplicidade. Muito legal. Olha o próximo verso. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho. Isso aqui é uma expressão, é uma ação. Ele foi justificado porque ele agiu conforme ele cria. Ele creu em Deus. Beleza, vê como a fé operava juntamente com as obras, com efeito. Foi pelas obras que a fé se consumou, gente. 26. Assim como o corpo sem um espírito é morto, a fé sem uma ação correspondente ao que se acredita é mortinha. Não avançamos. Então, quando a gente exerce de fato a crença, preste atenção, a crença no sangue que nos justificou, e nós vivemos essa justificação, sempre vamos vencer. O detalhe é sempre, diga sempre. Sempre. Diga sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque é o sistema de Deus, pela nova criação, de vencer esse mundo. Não tem outro. Daí você entender que a força de você, como nova criatura, está em viver essa nova criatura. A nova criatura sendo vivida na prática é rolo compressor para cima dos demônios, diga aleluia. Não tem nada a ver comigo, não é na força do meu braço, é o próprio poder da palavra, você libera. Gente, deixa eu te falar isso, é simples, ó. Tem gente nova, preste atenção nisso. Você libera o poder de Deus sobre as situações. Nós liberamos com posicionamento. Davi, de maneira natural, não poderia vencer Golias, gente. A gente sabe disso. Mas o que fez ele? Ele partiu para cima, crendo em Deus.
E a gente vê, então, esse desafio acontecendo na nossa vida. Qual é o Golias que está na tua frente? E ele está falando assim, sou grande, sou grande, sou grande. Esse é o Golias que está na nossa frente. De várias situações que a gente enfrenta. Sou grande, sou grande. E aí, o que eu faço com ele? Do ponto de vista natural, sai, seu Golias, eu não quero você. Não funciona. São posicionamentos que liberam o poder de Deus para derrubar os Golias. Não sou eu que derrubo, nem é você. Diga aleluia. É Deus quem derruba. É Ele quem nos dá a vitória. Repita comigo, é Ele quem me dá a vitória. Mas eu coopero. Eu coopero. Nós cooperamos. Simples, desse jeito. Então Paulo, sabendo disso, já tinha falado para Timóteo, combate, cara, é bom esse combate. Ele te dá a vitória. Nós fomos chamados para combater através da fé, é crença, não é um combate humano, mental, intelectual. É um combate de crença. O estilo de vida da nova criatura é diferente. Não é uma tentativa, eu não estou tentando vencer. Ainda tem muito essa força humana de tentar dar um jeito. Você reparou, todas as vezes que a gente vai dar um jeito, piora. A gente quer resolver algo na nossa força, que a gente não suporta ver aquilo ali, porque aquilo ali ameaça demais. Não, vou ter que dar um jeito. A primeira coisa que se manifesta é esse homem natural, exterior, dizendo, aí, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou falar com a minha tia, gente boa, não vejo ela há 10 anos, mas ela tem uma graninha, aleluia. Eu vou lá, tia, trazendo um bolinho para conversar com a senhora. Estou com tanta saudade. Aí a tia chora, abraça e tal. Fala logo, cretino, o que você tem a me dizer? Esse é o sistema meramente humano. Não é legal a gente poder sentar, eu falo isso, né? Nós estamos sentados em lugares celestiais. Em Cristo Jesus. Mas bastou, está doendo para tudo quanto é lado. O negócio está pegando fogo. E nós estamos sentados do lado do Pai. Meu Deus. Em Cristo Jesus. Antes de ficar desesperado, consciência que eu estou nele. Deixa eu só te pejar. Eu te garanto, você ficar meia hora ali só curtindo a presença de Deus, rapaz, ele começa a te aquecer, ele começa a te encher, e a certeza, ela fica na plenitude, vai lá em cima, o contagiro sobe da certeza, e você fica relaxado. Você sabe que você não pode dar solução, é Ele que vai operar, da maneira dele, no tempo dele, porque Ele é fiel. A sua própria palavra, ao seu corpo. Como é que ele vai deixar o corpo dele ser destruído? Não faz sentido. Por isso que a igreja não aprende quem ela é, então ela não tem como tirar. Eu não sei esse sistema, como é que é, eu não sei nada sobre quem Deus é, sobre quem eu sou, a identidade que eu tenho em Cristo Jesus, a obra que Ele fez, de ressurreição, da qual nós fazemos parte dEle. É doido. Mas a mente não consegue, não estou falando de mente, é coração, é de consciência, de interior, pensando, meditando, isso te relaxa. Então, no dia da maior pedreira na tua frente, senta e relaxa. Aí sempre chega alguém para dizer, não vai fazer nada. É o capeta, enviou quem? Não sei quem, mas veio pelo capeta. Não vai fazer nada, não vai tomar uma atitude, não vai tomar atitude, não vai tomar... Do dia eu e a Deise estavam pensando, e aí, manda ou não manda? Escreve ou não escreve? Escreve ou não escreve? Manda, não manda? Escreve ou não escreve? Aí eu falei, Deise, quer saber? Eu não sei. Vamos deixar a inspiração de Deus mandar? Aí isso aí que aconteceu ontem, a pessoa mandou para a gente. Então não era para a gente mandar. Eu estou falando coisas práticas, gente, diárias que nós enfrentamos, e a gente fica ali desesperado. Eu gosto disso aqui porque é uma verdade mesmo, obviamente. Isaías 64
que fala sobre esse Deus. Deixa eu antes de dizer isso aí, ainda há uma luta mais no esforço, a igreja ainda, ela luta mais no esforço próprio de fazer acontecer do que simplesmente se posicionar com a crença sobre a verdade. Eu vou te falar. Isaías 64:4. Veja, na Nova Versão Internacional. A minha esposa falou uma besteirinha ali, mas tudo bem. Olho nenhum viu outro Deus além de ti. Presta atenção agora, a gente está terminando. Que trabalha. Ele não está dizendo que ele fica quieto. Ele trabalha para aquele que nele espera. Meu Deus do céu. Posicionamentos de crença consumam a nossa vitória. Anota isso aí. Responde a Deus, que Deus vai consumar a tua vitória. Não tem como, o combate é vencedor. Obrigado, Rafa. O bom combate da fé, porque ele é vencedor. Eles, pois, venceram. Não tem possibilidade a não ser essa. Eu vou terminar te dizendo isso. Como a gente está debaixo da proposta de Deus, a gente vai continuar falando sobre umas áreas bem interessantes. Mas deixa, como proposta que nós estamos vivendo é a proposta do propósito de Deus, ele não tem como o inferno parar. O que Deus estabeleceu para você é para ser feito. Por que eu me torno nova criatura para não cumprir um propósito? Porque simplesmente aquilo que eu estou enfrentando vai parar o propósito de Deus. Eu quero te dizer bem claro, nada vai parar o propósito de Deus na tua vida. Somente eu posso parar. Com a escolha errada. Ou de repente ser iludido pelas trevas. Mas nem o inferno pode parar o propósito de Deus na nossa vida. Diga aleluia. Ok? Olha só que coisa interessante, hein? Que já está pronto. E Deus então vai construindo. Eu costumo dizer isso para a gente tomar cuidado de não fazer... Deus, olha, vem caminhar comigo. Não é Deus que vem caminhar com você, somos nós que caminhamos com Ele. Ok, então somos nós que nos movemos com Ele. Deus, vem, se move comigo. Não, é o contrário. Esse é um segredo bom. Aprendendo isso, não insiste, nós vamos viver o propósito de Deus. Descobriu, sabe onde está, é aqui, pode caminhar, que Deus estará sempre com a mão de poder sobre a tua vida. Diga aleluia. Deu para pegar isso? Vamos embora ficar de pé. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira,
você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço.